nosso estudo de número 8 sobre o livro de Isaías já está disponível e como eu prometi naquele estudo, eu iria responder algumas dúvidas e alguns comentários referentes ao estudo de número 7. Então é natural que ao você assistir ao estudo número 8 surjam perguntas, dúvidas, e você pode enviá-las, deixando-as na verdade nos comentários. Nós selecionaremos algumas das principais e vamos respondendo para que você não fique com nenhuma dúvida do estudo. Então eu vou responder aqui as perguntas referentes ao estudo de número 7. Se você não acompanhou, você pode acompanhar aqui no canal. E antes de responder as perguntas, vou aqui falar de 3 comentários. O primeiro comentário de Hettler Jr., ele diz o seguinte: mais uma prova de que não existe predestinação. Deus deu mais 15 anos de vida para ele, se referindo a Ezequias. E realmente, Deus havia dito para o rei Ezequias que ele morreria. E Ezequias orou, chorou muitíssimo, pediu a Deus e Deus decidiu dar mais 15 anos de vida para ele. Então realmente o comentário do Hettler é muito importante e demonstra que a dupla predestinação não existe. Deus, mesmo que seja imutável em seus conceitos, ele muda na forma de tratar o ser humano. Então aquela predestinação rígida realmente não existe. Ele está certíssimo. O Léo disse o seguinte: gostaria de sugerir que dissesse qual dia da lição, em qual dia da lição você se encontra comentando para podermos acompanhar. Obrigado. Léo, vamos lhe ajudar nisso. Mesmo que eu não vá falar assim, agora eu vou estudar segunda, agora terça, agora quarta, agora quinta, porque eu quero apresentar uma visão global da lição, e se eu fizer toda hora sem interrupção, eu atrapalho a compreensão de vocês dessa visão global e geral. Nós vamos colocar indicações, tá? O Nelson na edição vai colocar indicações no vídeo para que você possa saber a qual dia da lição cada parte se refere, tá ok? E o terceiro comentário, também muito agradável de se ler, é da Ilma Santos. Ela escreve assim: professor, estou gostando muito, mas muito mesmo, do novo formato, de apresentarmos agora em forma de vídeo. Nunca tinha me interessado pela história de Isaías. Só ouvia dizer as profecias de Isaías, e de novo as profecias de Isaías, mas desta forma como o senhor está fazendo, nossa, já sei até repassar para as outras pessoas. Que coisa boa isso. Todos os dias eu ouço tudo de novo, e assim por diante. Estou gravando, entendendo, feliz demais. Obrigada, mas obrigada mesmo. Estou super motivada. Em suas orações, lembra do meu nome, professor. Com certeza, Ilma. Vou lembrar de você em minhas orações e quero lhe agradecer por este comentário precioso, que mostra que esse novo método, de abordarmos a lição toda de uma vez só e mais abrangente, possibilitou você aprender melhor, memorizar melhor, até para repassar para as pessoas. E saber que você está entendendo bem melhor, para mim é muito significativo. E eu agradeço muito pelo seu carinho, pela sua confiança e por esse retorno. Tá? Agora vamos para as perguntas. Para você ter uma ideia, 6 pessoas aqui dos comentários que eu selecionei perguntaram a mesma coisa. Então eu vou dizer o nome das 6 pessoas e vou responder a pergunta dessas 6 pessoas. Porque a maioria das pessoas perguntou sobre isso em relação à lição de número 7. Então a mesma pergunta fez o José Daniel Gomes dos Santos, a Kelly de Moura, outro seguidor Israel Cleo, Daniel Ganzer Monteiro, Paulo Fernando Mendes e Dina de Paulo. Qual foi a pergunta geral feita por eles? Foi a mesma pergunta, só que em palavras diferentes. Eles perguntaram assim, eu vou ler a pergunta de um deles. Não entendi a parte do pecado de Ezequias. De que altares Rabsaqué estava falando? Do de sacrifício?
Pensei que de fato a adoração a Deus só se fazia através do templo. E você está correto. Quando Ezequias destruiu os altares pagãos, a adoração deveria ser feita apenas no templo de Salomão. Agora, por que é mencionado um pecado de Ezequias? Vamos ler Isaías 36, verso 7, que diz assim: Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorarei, ou seja, no templo de Salomão? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os apontar. Aqui, na sua eloquência, né, Rabsaqué quis insinuar, que Deus havia entregue Israel nas mãos da Síria e Judá também, porque Ezequias pecou em remover os altares. Mas na verdade, Ezequias não pecou em remover os altares, porque Deus mandou. O que acontece é que os assírios presumiram que a ação de Ezequias de remover os altares traria castigo sobre ele, porque alguns daqueles altares foram levantados em nome do Deus de Israel. Houve um sincretismo religioso, uma mistura do paganismo com a religião hebraica. Então o que acontece? Eles pensaram o seguinte: se muitos dos altares sincréticos, diríamos assim, foram erguidos em nome, entre aspas, do Deus de Israel, então Ezequias havia pecado e por isso Deus iria entregá-lo à Síria. Então isso aqui foi algo que Rabsaqué presumiu. Na verdade, Ezequias não pecou de forma alguma em destruir os altares, porque como vamos ver mais adiante, isso foi ordem de Deus. Então foi só algo que o assírio presumiu por causa desse sincretismo que houve, ali nos altares. Alguns foram levantados em nome do Deus de Israel. Tá? Então, esta seria a resposta à pergunta destes 6 amigos. Tá bom? Agora, a pergunta do Selminho é a seguinte: professor, me diga, Senaqueribe foi salvo pela repreensão de Deus ou não? Ou seja, o rei da Síria, será que foi salvo? A resposta, querido, é não. E vou lhe dizer o porquê. Olha o que diz os versos 37 e 38. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, ou seja, se ele estava adorando um outro Deus, ele não se arrependeu. Ele não seguiu o Deus verdadeiro. Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja, ele, ao voltar apavorado para a sua região, porque um anjo de Deus havia matado 185.000 soldados assírios, ao invés de ele se arrepender e reconhecer o poder do Deus de Israel, ele fez o contrário. Ele voltou para lá apavorado e foi adorar Nisroque, seu Deus. E ainda ele recebe o quê? A morte por parte de seus filhos. Então, não vemos aqui nada de arrependimento por parte de Senaqueribe, rei da Síria. Ele, infelizmente, se perdeu. Christian Campos faz aqui um comentário também, diz assim: olá, Leandro Quadros, gostei do vídeo e mais ainda no final, que você disse que essa dica para o estudo da lição, ou seja, estudar toda ela de uma vez só, você leu nos escritos de Ellen White. Se possível, por gentileza, faça-nos um vídeo para nós, professores iniciantes, sobre como ministrar a lição na hora da escola sabatina. Desde já agradeço. Com certeza vou fazer esse vídeo. E esse vídeo será útil também para os nossos irmãos evangélicos que têm a lição da escola dominical. Tá? Então, com certeza, eu vou fazer um vídeo, tá, em que eu dou dicas, em que darei dicas
de como que você pode dirigir a lição e como que você pode, mais do que isso, incentivar os seus alunos a estudarem, porque muitos vão até a sua classe, ouvem a lição, mas eles não estudaram nada antes de vir. Então, futuramente eu farei um vídeo sim, para que você que apresenta na sua igreja a lição da escola sabatina ou da escola dominical, você possa ter algumas dicas aí para ensinar aos seus alunos, tá bom? Teve aqui uma pergunta do Rafael Pimenta, estamos chegando aqui ao final das perguntas. Ele diz o seguinte: boa tarde, professor. Em Isaías 37, quando o rei Ezequias estava angustiado e pediu para que os mensageiros falassem com Isaías, e Isaías falou que o Senhor colocaria um espírito no rei da Síria. Nessa parte eu não compreendi muito bem. Poderia me explicar, por favor? Um abraço, Deus o abençoe. A sua dúvida, Rafael, diz respeito a Isaías 37, versículo 7. Né? Deus falou que faria o seguinte contra o rei da Síria: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, né, que obviamente foi quando um anjo matou 185 mil soldados, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. O que significa aqui quando é dito que Deus meteria um espírito nele? Na verdade, o termo espírito tem vários significados na Bíblia. E aqui se refere a uma tendência ou a um impulso, não é? A uma ansiedade, a um medo que Deus enviaria nele para que ele voltasse aterrorizado para o país dele. Tá? Então, ao meter um espírito nele, aqui é dar um impulso nele, ou seja, ele ia ver aqueles 185 mil soldados mortos e ele seria impulsionado, ou seja, ele ficaria cheio de ansiedade, de medo, ao ponto de voltar aterrorizado para casa. Então, entenda esse termo como um impulso, não é? Como uma tendência que Deus colocou nele a voltar para casa depois de tudo aquilo que ele viu. Tá bom? E a penúltima pergunta é do Augusto Júnior. Amigo Leandro, que bom contar com seu conhecimento para nos ajudar a compreender melhor a lição. Minha dúvida na lição é que nos diz que não houve outro rei como Ezequias e não haverá outro igual. Por quê? Qual o positivo e o negativo desta afirmação? A resposta, meu amigo, se encontra em 2 Reis capítulo 18. Tá? Ali você vai entender por que Deus disse que não houve rei igual a Ezequias. E você vai entender perfeitamente o contexto. Em que contexto não houve outro rei igual a ele? Vamos ler aqui 2 Reis capítulo 18, dos versos 1 a 6. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu, aqui já começa a sua resposta, ó. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E agora o porquê? Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Aqui está o porquê de Ezequias ter sido um rei diferenciado. Ele amou tanto a Deus e se apegou tanto a ele, que além de guardar os seus mandamentos, ele foi macho para destruir todos os altares idólatras, mesmo descontentando o povo. Ou seja, aqui Ezequias agiu com a macheza de um gaúcho, né? Então foi por isso
né, que não houve rei como ele, que tivesse essa coragem de amar Deus ao ponto, né, de se apegar tanto a Deus, ao ponto de segui-lo, guardar seus mandamentos e acabar com todos aqueles altares pagãos. Tá bom? Então é por isso. E a última pergunta, né, é de Maria Elias. Ela pergunta sobre a doença de Ezequias no capítulo 38 de Isaías. A doença de Ezequias, será que era câncer? Não podemos afirmar nada sobre isso, querida Maria, porque não faz parte da revelação. O que o texto diz, né, no versículo 1 é o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Mas a partir daí o texto não diz que enfermidade é essa. Então não devemos especular, devemos aqui lembrar de Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Tá bom? Então esses foram os comentários e as perguntas da lição de número 7. Você já tem à sua disposição a lição de número 8 e poderá, nos comentários, colocar suas dúvidas. Selecionaremos algumas delas, porque são muitas, e responderemos com certeza na próxima semana. Tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.